Todo mundo está falando de Rivalidade Ardente, mas ninguém está falando de como uma série de 12 milhões de doletas canadenses, filmada em 37 dias, conseguiu colocar no chinelo produções de 100 milhões de dólares, mais ou menos, da Disney. O segredo? Eles não tiveram medo de filmar a verdade dos corpos e a dor da máscara. Fala, galera do bem! E é isso! Existe alguma coisa profundamente simbólica em ambientar uma história de intensidade quase insuportável dentro de um esporte jogado em cima do gelo. O hóquei, ele é a colisão, ele é velocidade, ele é impacto, é um ambiente de códigos assim muito rígidos, de disciplina quase militar e uma tradição assim fortemente marcada por um ideal de masculinidade que raramente admite fissuras. E é justamente nesse território que essa série escolhe instalar a narrativa dela. E a gente não está aqui falando só de uma rivalidade esportiva. O lance todo é uma tensão emocional que cresce dentro de um sistema que não foi projetado para ela caber, entendeu? Mais ou menos por aí. Inspirada no romance da Rachel Reid, né, e conduzida aí na televisão pelo Jacob Tierney, a série carrega uma decisão criativa fundamental: não suavizar de maneira nenhuma o material literário que eles tinham na mão. E no momento em que ele optou por desenvolver o projeto no Canadá, né, com o apoio da plataforma Crave, o Tierney preservou a liberdade de contar essa história com toda a franqueza emocional, sem diluição estratégica para agradar mercados maiores, né? Sem a menor sombra de dúvidas, essa série jamais seria rodada nos Estados Unidos com a mesma qualidade narrativa, principalmente nos dias atuais. E isso a gente sente na tela. O pano de fundo de Rivalidade Ardente é uma liga claramente inspirada na National Hockey League, né, uma das estruturas esportivas mais sólidas e mais financeiramente robustas da América do Norte, com franquias que valem assim, bilhões de dólares, tudo isso controlado por teto salarial, patrocinadores atentos ali a cada movimento público dos atletas, enfim. Nesse universo, reputação é ativo financeiro, narrativa é patrimônio e imagem é investimento de altíssimo risco. O atleta ali ele não é só um jogador, ele é marca. E é dentro desse ambiente altamente controlado que aparecem o Ilya Rozanov e o Shane Hollander, né? Desde que os moleques tinham lá seus 16 anos mais ou menos, eram apontados assim como grandes promessas e as trajetórias deles começaram a ser comparadas, tensionadas, alimentadas ali por uma rivalidade que interessa tanto à imprensa quanto aos clubes e até ao público. Mas a série é inteligente o suficiente para não transformar essa disputa numa caricatura. Ela entende que a rivalidade mais interessante, na verdade, não é aquela que acontece na frente das câmeras, é a que se instala no espaço privado. O que começa ali com uma competição acaba evoluindo para uma coisa muito mais complexa. É um vínculo que cresce debaixo da vigilância permanente. E aqui entra um dos aspectos mais sofisticados dessa série. A compreensão de que, assim, em certos ambientes, o problema não é o sentir. Sentir as pessoas podem. O problema é tornar o sentimento visível. O universo do hóquei profissional, historicamente, ele está associado à resistência física, à dureza emocional e não oferece muito espaço para vulnerabilidade, sabe? Essa série, na verdade, ela não se trata de um discurso ideológico, é uma constatação cultural. O vestiário, naquele caso, é um território simbólico, a imprensa é implacável, sabe? E a lógica corporativa é super pragmática. Rivalidade Ardente, ela trabalha esse contexto sem transformar essa narrativa numa tese. Ela prefere o drama, sabe? E o drama ganha força por conta das atuações. Hudson Williams, sabe, no papel do Shane, ele constrói um personagem de contenção quase que dolorosa. O trabalho dele é baseado na sutileza. Ele não interpreta emoções, ele deixa elas escaparem pelos poros. São assim pequenos movimentos faciais, são pausas milimétricas antes dele responder. É aquele olhar que se sustenta por meio segundo além do confortável, saca? É uma atuação que exige a atenção do espectador. O Shane é um cara treinado para controlar tudo, inclusive a ele mesmo. E o Williams ele traduz isso com uma precisão técnica impressionante para um ator de 25 anos de idade, né? Em contraponto, o Connor Story ele entrega um Ilya que é magnetismo puro. Confiante por fora, chega a ser quase provocador, irônico e tal. Ele carrega internamente um tumulto constante. O mais admirável nesse ator é exatamente o controle. O cara podia ali, facilmente cair na tentação do exagero e transformar a intensidade do personagem em, sei lá, histeria dramática de repente. Mas ele não faz isso.
sabe? Ele mantém tudo ali debaixo da superfície como uma pressão que ameaça romper a qualquer momento. O trabalho corporal dele, galera, assim, é minucioso. Postura, ritmo de caminhada, inflexão vocal. E a construção do sotaque russo dele é tecnicamente tão sólida, sabe? Sem afetação, é impressionante. O sujeito consegue imprimir um atleta russo com uma maestria impressionante também para um ator de 25 anos. O detalhe é que o Conor Story nunca tinha falado russo na vida, até porque o cara é texano. Gigantesco, né? A química entre esses dois é um motor da série. Não é uma química explosiva, não é óbvia, é elétrica, é construída na tensão, em olhares que precisam ser interceptados ali antes de chamar atenção, em gestos que duram menos de um segundo, sabe? Em silêncios que dizem mais do que qualquer declaração. E a direção entende muito bem isso. A fotografia, ela escolheu a proximidade, planos fechados, enquadramentos que parece que vão, sabe, capturar a respiração dos dois. O gelo das pistas ali pode até esfriar as cenas, esfria, deixa tudo meio que azulado, quase que impessoal. Mas os espaços íntimos, eles ganham uma temperatura diferente, uma luz mais orgânica, como se aquele ambiente respirasse junto com os personagens, sabe? A câmera, se a gente perceber ali, frequentemente ela parece fascinada por eles, não de uma maneira voyeurística, sabe, mas contemplativa. E nesse emaranhado todo, ainda tem a presença fundamental do François Arnault, que aliás é o nome que abre os créditos ali da série, e isso não é casual. O Arnault, ele traz gravidade para essa narrativa. O personagem dele funciona como um elo entre o universo institucional e o universo emocional. Ele representa exatamente as engrenagens do sistema, mas ele também revela que mesmo ali dentro das estruturas mais rígidas, existem lá suas fissuras, entendeu? A atuação dele é de maturidade, é de quem entende que poder e vulnerabilidade são, assim, são opostos? Não são, cara, não são opostos. Muitas vezes eles coexistem. E aí, quando a gente pensa que já viu tudo, a gente ganha de presente o Dylan Walsh, adicionando uma camada extra ali de leitura para quem acompanha a trajetória dele desde o Nip Tuck, né? E o contraste é inevitável. Aquele cara que antigamente encarnava vaidade e o controle absoluto na pele de um cirurgião plástico lá de Beverly Hills, lembra? Surge aqui como uma outra camada, sabe? Uma outra textura. Existe cansaço no olhar, existe reflexão, existe uma autoridade que não precisa se impor com arrogância. O Walsh, ele entrega, no caso, o peso do tempo. E o tempo nessa série é um elemento crucial, porque a gente acompanha quase que uma década da vida desses personagens e consegue ver o crescimento, o desgaste, a maturidade, o custo emocional de sustentar uma dualidade. A gente consegue perceber tudo isso, sabe? Frame a frame. Está se comentando muito sobre a intensidade das cenas 18+. Só que reduzir essas sequências à superfície é perder o essencial. Elas não estão ali como provocação, sabe? Elas funcionam como um desenvolvimento dramático. Quando dois personagens vivem num ambiente onde determinadas palavras representam risco, tanto profissional quanto financeiro, quanto simbólico, o corpo acaba se tornando linguagem. Tem cena de sexo, não explícita, mas pesada, mas tem cena de conflito, de embate. Tem momentos onde o sexo é disputa de poder e outros onde é refúgio. Em vários deles, a única forma de comunicação plenamente honesta é exatamente aquela cena ali. E nesse ponto, é exatamente aí que a série atinge uma sofisticação rara. Ela entende que o silêncio pode ser mais devastador do que o próprio confronto público. O 5º episódio, em especial, ele sintetiza bem essa maturidade, sabe? Ele alterna tensão e vulnerabilidade com uma precisão quase musical. Tem uma cena de conversa telefônica, né, onde o Shane está lá no Canadá e o Elia está em Moscou, que carrega uma melancolia tão grande, sabe? Aquele tipo de dor que não se permite desmoronar. E a direção tem coragem de não sublinhar o sentimento com excessos. Ele confia nos atores e confia no espectador também. A confirmação aí de uma 2ª temporada abre caminhos narrativos bem intrigantes. A primeira temporada trabalhou bem o segredo, sabe? A intermitência, o risco silencioso. A próxima ela pode explorar consequências mais amplas, como a exposição, como impacto contratual, como envelhecimento atlético, que é inevitável, a inevitável transição de carreira, sei lá, né? São muitas possibilidades. Atletas de elite, eles vivem com prazo de validade, a gente sabe disso. Aí eu te pergunto, o que acontece quando a juventude deixa de ser uma vantagem? Quando o corpo começa a cobrar preço? Quando a carreira deixa de ser uma blindagem para tudo que a gente pode fazer? Rivalidade Ardente não é uma série sobre escândalo, sobre relacionamento LGBT, nada disso. É sobre permanência,
sobre o esforço de sustentar alguma coisa verdadeira, assim, dentro de uma estrutura que valoriza performance acima de tudo. E talvez seja exatamente por isso que ela funciona tão bem, porque no fundo a gente não está falando só de 2 jogadores de hóquei, e sim de qualquer pessoa que já precisou dividir a própria identidade em várias gavetinhas para continuar pertencendo. E isso, galera, convenhamos, né, é uma experiência profundamente humana. Sem nenhum spoiler, mas com profundidade, vamos falar aqui um pouquinho sobre o 6º episódio da temporada, né, o último episódio. O último capítulo, né, dessa primeira temporada não é um episódio de explosão, é um episódio de consequência. E essa escolha é extremamente madura, estou falando aqui de escolha de direção. Depois de 5 capítulos construindo tensão emocional, física, psicológica, a série podia ter optado por um clímax barulhento, sabe? Uma revelação pública, uma ruptura dramática, sofrimento, falecimento, sei lá, sabe? Mas isso não rola. O 6º episódio escolhe algo muito mais sofisticado, ele trabalha o peso do tempo. Existe uma sensação clara ali de maturidade, sabe? Os personagens já não têm mais o mesmo lugar emocional do início da temporada e o que antes era visto como impulsivo ganha contornos muito mais reflexivos agora. O que antes era instinto começa a exigir assim, muita decisão. O episódio ele tem uma atmosfera diferente, menos urgência juvenil e mais consciência. E isso é bonito pra caramba da gente observar. Sem revelar nada, né, da trama, dá para dizer que o 6º capítulo fala sobre responsabilidade, sobre o custo de continuar, sobre o risco de parar e, sobretudo, sobre o que significa transformar um vínculo intenso em alguma coisa sustentável. Existe uma mudança de energia que é perceptível. A direção ela desacelera, os enquadramentos ficam mais contemplativos, os silêncios eles se alongam um pouco mais, a câmera parece interessada não só na tensão entre os 2 protagonistas, mas na respiração deles, sabe? No cansaço acumulado, no que foi atravessado ao longo dos anos todos ali. E é também, né, inegavelmente, um episódio que valoriza muitas atuações. O Hudson Williams, ele trabalha numa frequência ainda mais contida, trazendo momentos ali onde a emoção ela fica quase invisível. E justamente por isso ela acaba ganhando muito mais força, sabe? Ele comunica conflito interno com uma economia absoluta. E o Connor Story, ele entrega pra gente talvez o trabalho mais maduro da temporada. O personagem ele continua intenso, só que ele traz uma vulnerabilidade muito mais consciente, muito menos defensiva, digamos assim. Ele já não só reage, ele pondera. E essa diferença é fundamental. O 6º episódio ele também reforça um detalhe que a série construiu com muito cuidado, que é a noção de que o mundo ao redor não desaparece. A estrutura esportiva, né, que foi claramente inspirada na lógica da NHL, ela continua ali. A imprensa continua ali, a carreira continua ali. A pressão institucional ela não se dissolve porque existem sentimentos. Isso cria uma tensão super interessante. Não é o amor contra o mundo, é o amor dentro do mundo. E isso é muito mais complexo. Tem um aspecto aí que é ainda muito mais importante. O episódio ele finaliza numa tonalidade que não é ingênua, sabe? Não é um encerramento fantasioso. É uma nota de possibilidade. E possibilidade é diferente de garantia. Enquanto roteirista, o que me impressiona é a serenidade da escrita, sabe? O roteiro ele não tenta manipular o espectador com excesso de trilha, com aqueles diálogos grandiosos, nada disso. Ele confia na história que vem sendo construída ao longo da temporada. Ele confia que nós entendemos o que está em jogo ali. Isso é bacana pra caramba. E talvez, galera, o mais interessante seja isso. O 6º episódio ele não responde a todas as perguntas, ele muda a natureza delas. Se até então a questão era até onde isso pode ir, o final sugere uma outra reflexão. Como é que isso pode continuar? E essa mudança de perspectiva aí é super sofisticada. Eu posso dizer para vocês que o encerramento da temporada honra o percurso emocional dos personagens. Ele não reduz os caras, ele não trai a confiança que eles depositaram na obra, não transforma ninguém em símbolo, não levanta bandeiras, não milita. Aliás, a série não milita em nenhum frame sequer, sabe? E no fim, o Shane e o Ilia continuam humanos, imperfeitos, tentando equilibrar desejo, ambição, pertencimento. É um final que respira e que, ao mesmo tempo, prepara terreno para uma segunda temporada que pode ser ainda mais desafiadora, porque manter algo é sempre mais difícil do que começar. Começar é sempre mais fácil, né? O 6º episódio muda bastante essa engrenagem, galera, sem recorrer aí a grandes eventos, sabe, a reviravoltas espetaculares.
ele desloca o foco do sobreviver para o sustentar. E essa mudança é enorme assim do ponto de vista dramático, porque sobreviver é instintivo, sustentar é escolha. No momento em que ela faz essa transição, a série amadurece pra caramba. Ela deixa de ser só mais uma história sobre intensidade e passa a ser uma história sobre permanência. E isso abre caminhos narrativos assim muito mais complexos para o futuro, né? E a gente está falando assim de várias temporadas, porque pelo livro a gente vê que tem muito material ainda separado que pode render muita coisa. Se a primeira temporada foi construída em cima do risco do sentimento, a segunda pode se apoiar sobre o peso da decisão. Porque decidir implica enfrentar consequências, sabe? Implica negociar espaço, implica encarar estruturas, tanto as institucionais quanto as pessoais, que antes podiam ser evitadas, né, por conta daquele segredo todo. Dramaturgicamente, isso reposiciona tudo. A rivalidade esportiva, que no início funciona como um catalisador de tensão, ela pode ganhar uma outra camada, né? Como que a gente vai conseguir competir mantendo o vínculo? Como é que a gente administra a imagem pública quando a imagem privada já não pode permanecer intacta? Como é que a gente lida com patrocinadores, com contratos, com dirigentes e com a imprensa num cenário em que qualquer ruído vira manchete? A série passa a ter dois campos de batalha, o gelo e o mundo fora dele. E ainda existe uma dimensão que o sexto episódio sugere com muita elegância, que é o tempo. Atletas de alto rendimento, galera, vivem sob a tirania do corpo. Isso a gente já sabe. O auge é curto. A curva de desempenho é implacável. A juventude é capital simbólico aí nessa brincadeira toda. No encerrar dessa temporada, sabe, e tendo sido feito isso com uma nota mais reflexiva, a narrativa acaba abrindo espaço para discutir maturidade, desgaste físico, aposentadoria e o que acontece quando a identidade profissional deixa de ser escudo. Isso para qualquer área. E esse é um terreno riquíssimo para a segunda temporada dessa série. Mas talvez o aspecto mais interessante seja o impacto emocional desse desfecho no espectador adulto, porque rivalidade ardente não é uma fantasia adolescente sobre paixão proibida. E o sexto episódio deixa claro que a gente está falando de escolhas reais com consequências reais. E o público adulto reconhece isso imediatamente. Sabe? Quem já viveu aí relações complexas entende o que significa pesar riscos contra sentimentos, entende o que é calcular perdas antes de assumir ganhos, entende o custo, sabe, de manter alguma coisa viva quando o contexto não está ali favorecendo muita coisa. E o episódio final toca justamente nesse ponto, sabe? O amor ou qualquer vínculo profundo não é só intensidade, é responsabilidade. E essa palavra presta bastante atenção, porque muda tudo. A forma como esse sexto episódio vai desacelerando ou desacelera, pisa no freio de uma vez, como é que ela privilegia o silêncio, né, o olhar, como é que ela evita o melodrama e conversa diretamente com o público, assim, ela não precisa de gritos para entender conflito, ela mostra que existe uma sofisticação emocional ali tão grande que acaba respeitando a maturidade do espectador. Não é um final triunfal, não é um final trágico, sabe? É um final consciente. E algo consciente só o tempo traz, galera. Por isso que talvez ele ressoe tanto. No momento em que termina essa nota, sabe, de uma maneira tão bonita, que não é ingenuamente otimista, mas também não é desesperançada, a série oferece alguma coisa muito rara, que é a esperança adulta. Não aquela esperança baseada em fantasias, saca? Aquela que é construída ali sobre o entendimento do risco. Eu sei exatamente no que eu estou investindo. O impacto é sutil pra caramba, mas ele é profundo. O espectador não sai com adrenalina pulsando, ele sai com reflexão. Ele sai pensando na própria vida, nas próprias concessões, nas próprias escolhas, nos próprios silêncios. E esse aí é o maior mérito desse sexto episódio. Ele transforma uma história que poderia ser só sobre rivalidade e desejo numa meditação sobre permanência, sobre identidade, acho que sobretudo sobre coragem. Ele não fecha a porta, ele muda o tipo de pergunta. E quando uma série consegue fazer isso, né, reposicionar sua própria natureza narrativa, ela deixa de ser só uma série boa, ela se torna relevante. Pessoalmente, eu achei uma excelente série, apesar do título soar meio dramalhão mexicano. Ela tem classe, ela é sensível, ela é bem defendida pelo elenco, ela é corajosa na medida certa, atual sem ser oportunista, emocional sem ser melodramática. No fim das contas, o gelo é só o cenário, o jogo é só contexto. O que está em disputa ali é alguma coisa muito maior, galera. Quem a gente é quando ninguém está olhando e quem a gente escolhe ser quando a vida vira um Big Brother.
Se você já assistiu os 6 episódios, né, tá sendo liberado aos poucos, se não me engano tem 3 aí já liberados, eu já assisti os 6. Se você já assistiu, me conta aqui nos comentários o que você achou e se você espera uma segunda temporada e principalmente o que você espera dessa segunda temporada. E olha só, no fim, a pergunta que fica não é até onde isso pode ir, é o que a gente está disposto a assumir quando o sentimento deixa de ser teoria e vira uma escolha. E essa é uma pergunta que não vale só para os personagens, ela vale para todos nós. E a gente se vê no próximo set.